Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu estou fazendo uma pauta me pedida pelo Elias, que trabalha com a gente lá no condomínio Santa Fé, e porque ele não estava entendendo nada com relação aos saques do Fundo de Garantia, essa proposta do governo, e aí eu convidei meu amigo Alberto Borges Matias, que é o meu conselheiro e guru para assuntos econômicos, já que eu não entendo muita coisa. Muito obrigado, professor. Todos entendemos um pouco, só achamos que não entendemos. Eu entendo na minha carteira quando tem e quando não tem, só isso que eu entendo. Já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Isso. Professor, o governo, nós estamos num momento aí interessante da economia, que o governo estava esperando bastante, acho até que esperou demais, para baixar os juros até a semana passada, onde pediu o 0,5%, houve a queda de 0,5%, para incentivar financiamento, incentivar os juros, o taxa de juros do comércio, etc. Tal. E o Fundo de Garantia não é diferente. O saque do Fundo de Garantia no momento da economia, de previsão de PIB bem abaixo do inicial, de setores da economia patinando, rodando. Esse é um panorama que eu acho que é legal o senhor dar para a gente poder começar a falar do fundo. Ok, então vamos lá. Sobre o início do governo, quando nós estávamos em setembro, outubro do ano passado, 2018, nós tínhamos um pessimismo exagerado no país, tá? Em função de tudo que estava acontecendo e do encaminhamento da situação econômica geral do país. Pessimismo exagerado. Isso era compartilhado por consumidores, isso era compartilhado pelo comércio, pela indústria, pela agricultura. Era assim uma percepção pessimista generalizada. Com o processo eleitoral andando, e aí com o Bolsonaro assumindo então a presidência, mais ou menos em fevereiro deste ano de 19, nós tivemos um negócio muito interessante, nós tivemos pico de otimismo. Então, a sensação, a expectativa da sociedade de forma geral veio do extremo pessimista para o extremo otimista. Assim, na realidade, nenhuma coisa nem outra. Então, a partir de fevereiro, as expectativas começaram a declinar até este mês agora de julho, onde elas assentaram, mais ou menos na metade do caminho aí. Então, é assim. O segundo semestre começa dentro de uma perspectiva de realidade econômica. Todos nós estamos mais assentados. Bom, o que eu quero dizer com isso também? Essas expectativas desenhavam um país já a partir de janeiro na faixa de crescimento de 2,5% do PIB. Veja, não tem como um governo que está começando, que fez uma ruptura com o governo anterior, e vai ter que fazer uma troca da sua estrutura organizacional e uma redefinição estratégica, ter uma taxa de crescimento dessa altitude. E isso realmente não aconteceu. Então nós tivemos no primeiro semestre deste ano praticamente um crescimento do PIB de 0. Né? Agora, dentro de uma realidade mais efetiva, agora sim está sendo projetado. Então, crescimento para o segundo semestre de 19 na faixa de quase 2% ao ano. Tá? E aí, a partir do ano que vem, indo de 2 para cima, 2,5%. Então, assim, começamos o ciclo de crescimento econômico, de retorno ao crescimento econômico. Então, dados reais. Se você pegar os níveis de emprego, eles já suplantou o nível de desemprego. Você pega modesto, mas suplantou. Isso. Não, e não é tão modesto. Você pega determinadas praças do país, muitas voltadas à ponta da exportação. A exportação está batendo recorde. O saldo comercial está batendo recorde. Esse ano nós vamos ter mais de 50 bilhões de dólares de superávit comercial. A venda de automóveis também já subiu, tá certo? O comércio já começou a ativar. Então você tem ainda alguns segmentos mais no final da linha que ainda estão para acontecer o seu próprio desenvolvimento.
mas o Brasil já começou a crescer, né? Nesse bojo, então, nós entramos no nosso assunto do fundo de garantia, né? Então, foi colocada por todo o mercado como um instrumento forte de desenvolvimento econômico. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso pelos valores dos quais nós estamos falando, que daqui a pouco eu já explico um pouco melhor. Veja, todo fundo de garantia é um fundo onde cada trabalhador tem a sua conta e esse depósito é feito pelas empresas. Pelo empregador. Muitos desses depósitos também não foram feitos e tradicionalmente, historicamente não são feitos porque as empresas quebram, o empregador não tem recurso, você tem diversos problemas que explicam o não depósito. Então, se não foi depositado aí o empregado não vai ter aquele recurso, ele vai ter que acionar a empresa, tá certo? Então tem um primeiro passo aí que foi decorrente da crise econômica que nós passamos, que foi muito forte. Então, em razão disso, muitas empresas fecharam e os depósitos não aconteceram. Então, esse é um ponto. Em termos de valor, nós estamos falando em algo como 12 bilhões de reais que estarão sendo extraídos do fundo de garantia para remuneração dos depositantes, remuneração dos empregados. Esses 12 bilhões, para o total do fundo, ele é, na verdade, irrelevante. Nós estamos falando de um total de depósitos do fundo de 400 bilhões de reais. Você distribui 12, não é nada. É 6%, né, na previsão do governo. O 6,18% é a rentabilidade da carteira do fundo. Então, o que o governo quis fazer, na minha visão, foi tornar a ideia do fundo como um fundo, ou seja, quem tem um investimento no fundo recebe a sua renda desse fundo. Então, o trabalhador que tem participação no fundo, que é cotista do fundo, é dono do fundo, ele estará recebendo essa distribuição. É bom a gente lembrar que o trabalhador tem lá o fundo de garantia dele, o direito dele, se recolhido, etc. Tal, mas a remuneração do fundo de garantia é péssima. Quer dizer, a correção desse dinheiro, enquanto o trabalhador está trabalhando, o dinheiro dele está sentadinho lá, bonitinho na conta, é 3% mais TR, é poupança, basicamente. Ok, mas vamos lá, de novo. Se você olhar a expectativa da economia, né, nós temos queda de taxa de juros nos Estados Unidos, que foi confirmada agora. Nós temos queda de taxa Selic no Brasil também confirmada agora. Que deve ter, é a tendência, né? Porque deve... Que é a tendência e vai reduzir mais. Com essa redução da taxa básica da economia, a poupança e o fundo de garantia passam a ser muito atrativos. Novamente, porque volta na lei anterior que o Manteiga fez esse ajuste. Isso. Então, naturalmente vai voltar a ser atrativo. Então, foi ruim porque as demais taxas eram muito elevadas, não é? E esse muito elevadas eram também um problema, porque você tem que relacionar a taxa de retorno com risco. Vamos lá. Em 94, nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo. Eu vou só lembrar alguns casos, que era Comind, Auxiliar, bancos Mercantil do tamanho... Brasil, Mercantil de São Paulo. Do tamanho dos grandes bancos de hoje, não é? Dos 16, sobraram 2 bancos privados. Então, assim, se você tivesse investido de um CDB, de um banco desses, acima do limite garantidor, você teria perdido o dinheiro. No fundo de garantia, você está com ele garantido, tá certo? Uma grande parte da garantia é feita pelo quê? O recurso do fundo de garantia é destinado a obras. Então, esses 400 bilhões de depósitos estão alocados, 400 bilhões na Caixa Econômica Federal, para obras. Bom, e se você financiou a obra, a construção da obra ou a construção da aquisição da obra e não houve o pagamento, houve uma inadimplência aí nessas prestações, o risco é da Caixa, o risco não é do fundo. Então, o fundo é, na verdade, uma maravilha perante risco e retorno. Hoje é importante a gente dizer o seguinte, o fundo de garantia ele tem as regras que hoje regem antes dessa medida provisória da presidência em relação aos saques, em que o trabalhador ele pode sacar o dinheiro se mandado embora sem justa causa. Sim. É uma das retiradas. Ele retira o fundo de garantia
em caso de dispensa durante ou no final do término do contrato de experiência, quando está no contrato de experiência, ele tem direito, pela nova reforma trabalhista, retirada de até 80% do valor total, se as partes fizerem um acordo, extrajudicial ou judicial. A conta é inativa quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa. Aí ele não pode sacar, ele não pode tirar. E as contas inativas podem ser utilizadas em caso de financiamento de imóvel próprio. Isso. Ou seja, mesmo trabalhando, e aí vai entrar onde o senhor está falando, no investimento da construção civil, o trabalhador, mesmo trabalhando, ele pode mexer naquele dinheiro para financiar o imóvel. Isso. E tem também condições especiais, como doenças especiais, nas quais também o trabalhador pode fazer a retirada. Tá certo? Então, assim, você tem uma definição dessas retiradas. A grande retirada normalmente é por conta da casa própria, tá certo? Que você vai fazer uma entrada e que depois o fundo de garantia vai te financiar, não na tua conta, vai te financiar para a aquisição do complemento da casa. Sim. Tá? Então, veja assim, é um processo muito bem estruturado o fundo de garantia. E ele está bem organizado. Quem tiver interesse pode entrar inclusive no site do fundo de garantia, que acho que é fgts.gov.br, e você vai ter as informações históricas do fundo, seus balanços, demonstrações de resultado, notas explicativas. Está muito bem estruturado. Eu só não vou divergir um pouquinho do senhor no que diz respeito os governos, historicamente, aí, eles, de acordo com a economia, eles iam ajustando. Eu não vou nem falar mudar a regra, porque mudar a regra parece que está tendo interesses, mas ajustando regras nesse fundo de garantia. Às vezes, você vai comprar um imóvel, então até 500 mil reais, depois passou para 800, depois passou para 1 milhão, e tudo de acordo com a dança do que está rolando na carteira do fundo de garantia ou da própria economia, como a gente está falando, como a gente está citando aqui. Porém, não se mexeu nessa época em que a taxa Selic superou, eu não me lembro a tabela do Mantega lá, onde que a poupança passa a ser interessante, ser abaixo de 6, abaixo de 5,5, quando a Selic está, não me lembro. É nessa faixa. É nessa faixa. Eu me lembro que nós estamos chegando nela ou já chegamos, não tenho certeza. Mas naquele momento, poderia ter tido uma regra para beneficiar melhor o dinheiro do trabalhador que estava lá em TR mais 3. Quer dizer, isso aí nada perto da taxa Selic, não atingia a taxa Selic. Sim, a taxa Selic ela é uma anormalidade econômica, na minha opinião. Nós estamos falando hoje, se nós encontrarmos a taxa de inflação, em algo como 3% de taxa real. Nós somos uma das maiores economias do mundo. Dentre as 10 maiores, a taxa mediana aí de juros real é 0. A Alemanha é menos 2. Japão é negativo. Japão é negativo. Itália é negativa. Então, o que nós temos? Nós temos uma taxa exageradamente elevada para benefício do que muitos chamam rentistas, ou seja, daqueles que vivem de renda, na praia, da renda de juros. E isto começa a ser ajustado, não é? Então a taxa Selic vai forçar os investidores, os poupadores, a destinarem parte dos seus recursos para renda variável, para investimentos em empresas, empreenderem os seus negócios e assim por diante, não é? Então é um novo momento da economia brasileira. A taxa de juros tem que cair, porque nós estamos falando em termos de caixa do governo federal. Se nós pegarmos toda a receita, menos toda a despesa do governo federal, exceto juros, nós já temos um número negativo. Então, na operação do governo, ele já recebeu um governo meio quebrado. Não, isso a gente tem certeza. Isso, com resultado operacional negativo. Na hora que você desconta juros, nós vamos para uma linha final de algo como 5, 6% sobre o PIB negativo. Isto quebra um país, não é? Então, essa taxa precisa cair por necessidade de ajuste do caixa do governo e precisa cair porque não faz sentido uma taxa dessa para um país como esse, com um futuro tão promissor. Então, isso é um erro. Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed
Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Bom, estamos de volta com o professor Alberto Borges Martins. Nós estamos falando sobre os saques do Fundo de Garantia e a economia de uma maneira geral, porque o movimento do saque só está ou vai se dar por conta de movimentar e agitar um pouco a economia, que essa é a pretensão do governo. Professor, a medida provisória do governo diz que a partir de setembro, o contribuinte ele poderá optar pelo saque independentemente da conta ser ativa ou inativa, coisa que, se ela fosse ativa hoje, inativa, ela só poderia ser para, como o senhor falou, financiamento imobiliário ou doenças especiais, aquelas condições, etc. e tal. Agora não. Agora o trabalhador, pela medida provisória, mesmo estando na ativa, ele vai poder movimentar o fundo de garantia. Em 2019, ainda esse ano, na medida do governo, e a partir de setembro, todo mundo vai poder sacar R$500 no fundo de garantia. Por que essa única medida inicial, vamos dizer assim, de R$500? Tem a ver depois com aquele saque anual lá, que nós vamos falar daqui a pouco? Que é a faixa mais baixa? Que a grande maioria dos depósitos está nessa faixa. É simplesmente uma distribuição estatística das faixas das contas do Fundo de Garantia. Tá? E de novo, veja, ao fazer isso, o governo está dizendo a todo mundo o seguinte: vocês são donos do Fundo de Garantia, vocês têm o direito a ter um rendimento do Fundo de Garantia, como um cotista de qualquer fundo de investimento. Como é que o senhor vê isso? É legítimo? Isso é legítimo, é altamente positivo. As coisas melhores se dão pelo equilíbrio. Não adianta você querer pegar 100% do que estiver rendendo aqui e aplicar em financiamento para a construção, tá certo? Uma grande fonte é o Fundo de Garantia e vai continuar sendo, porque esse nível, esses 12 bilhões que vão ser destinados a essa distribuição de resultado, perante total de 400, não significa grande coisa. Sim. Tá certo? Mas houve a necessidade dos empresários da construção civil gritarem, porque parece que o governo não tinha entendido que havia ali um dinheiro importante que é investido no deficitário mercado do imobiliário, né, que nós temos um déficit importante na habitação brasileira, e que os empresários, opa, calma, pega aí, libera o fundo de garantia, faz um negócio, mas como é que vocês vão mexer no dinheiro da construção? Inclusive Minha Casa Minha Vida. Isso, né? Essa discussão, ela tinha que haver. Às vezes, os envolvidos, os interessados, têm que participar do processo de decisão. E o pessoal da construção civil participou, efetivamente. Eu não sei qual era o desenho inicial, porque isso não foi deixado muito claro, qual era o desenho inicial do governo quanto à distribuição. Havia um interesse na distribuição. Mas eles não tinham ainda os dados da distribuição estatística das contas. Depois que eles tiveram isso, é que eles perceberam que esse número 500 é o ponto de corte dessas curvas. Então, acho que ficou bastante claro agora a distribuição.
O que acontece? Deve ser a grande maioria do correntista. Né? O que acontece? Eu te diria que o problema na construção não vem nem do fundo de garantia, mas vem das cadernetas de poupança. Porque a caderneta de poupança também foi criada para financiar a construção, não é? Lá em 1800, é mesmo? Eu não sabia. Foi montada para financiar a construção. Nosso mercado imobiliário no Brasil já foi mais agitado do que é hoje, tá certo? Sim. Então, o que acontece? Foram criadas normas que desvincularam a caderneta de poupança obrigatoriamente da área de construção. Então, uma parte desses recursos pode ser aplicada em Selic. Sim. Bom, e aí? Aí é que você penaliza. Então, você fica, na essência, na dependência do fundo de garantia, tá certo? E você precisa ter outras formas de captação de recurso que mais recentemente, através dos CRI, que são certificados e recebíveis imobiliários, você pode ter ainda outras captações. Então, isso aqui precisa ser mais sofisticado. Mas o grande problema que teve na ponta foi da caderneta de poupança, não exatamente do fundo de garantia. A consequência do fundo de garantia é que nós tínhamos depósitos ao redor de 15 bilhões, mais ou menos, por ano, ao redor de 2014, e hoje estamos na faixa de depósitos de 5 bilhões. Então, você tem uma queda aí nos novos depósitos. Mas o mercado como um todo, ele não teve grande alteração no fundo de garantia. Quando o senhor diz do lastreamento na taxa Selic, há que se lembrar novamente, já falei, mas vou lembrar novamente da portaria, da lei, da decisão do ex-ministro Guido Mantega, né? Quando, se você lastrear na Selic, pode ser bom em algum momento, mas não bom em outros momentos, como vai acontecer agora. Ok, mas é que já haviam interesses de que bancos privados pudessem retirar recursos da caderneta de poupança. Você vai pagar 5% e vai na outra ponta, se você conseguir, por exemplo, financiar um cheque especial, você vai ganhar 10% ao mês. Então era assim, é um negócio maluco. Isso aí estava errado. Tá? Então o erro estava aí, porque você tinha saques dos recursos que tinham um destino. E os volumes de poupança no país, de caderneta de poupança, são elevadíssimos. Sem dúvida. Inclusive, até eu acho que o medo no passado que o mercado financeiro gerou no pequeno poupador, com perdas, consórcios, diversos sistemas que não funcionaram, que faliram, que quebraram, fez com que até a comunicação da poupança fosse de que a poupança é sólida, a poupança você não perde, a poupança você tem o dinheiro garantido do governo. Hoje está tendo uma dificuldade enorme do pequeno poupador entender que ele pode ir para outros mercados colocar o seu dinheiro, ele tem medo de colocar esse dinheiro. Isso o pessoal da XP Investimentos, o pessoal de outras, Orama, enfim, que eles garantem e falam, olha, você não sabe que é difícil trazer o pequeno poupador. Mas veja, faz sentido isso, porque nós tivemos perdas em bancos, perdas em títulos. Vamos lembrar alguns casos. Olha, existia um negócio chamado boi gordo. Fazendas reunidas boi gordo. Fazendas reunidas boi gordo. Existia Avestruz Master. Avestruz Master. Tá? E as pessoas caíam nisso. Isso eram engodos. Mais recentemente, nós tivemos outros casos. Né? É o caso das criptomoedas, que já ocasionaram algumas perdas aí. Então, o pequeno poupador, ele está correto na sua decisão. Se ele quer menos risco, ele vai se fixar na poupança, ele vai se fixar nesses mecanismos. Eu acho importante, porque eu me lembro que, se não me engano, o último grande administrador de consórcio foi o Garavello, lá de Lins, se não me engano, que quebrou e deixou um monte de gente na mão. E o governo foi aprimorando as regras do mercado. Então hoje é muito difícil um consórcio hoje quebrar pelas regras do Banco Central. Mas por quê? Porque o consórcio era uma entidade separada no mercado. Com aquelas quebras iniciais que aconteceram, a maior corretora de consórcios do país na época quebrou. Foi um escândalo. Eu estava no Banco Central quando se definiu a passagem do controle, do monitoramento dos consórcios para a carteira do Banco Central também, tá certo? Então, hoje está
está mais controlado. Você administrar um consórcio, você vai ver que é um pouquinho mais difícil, você tem que seguir a norma do Banco Central. Porque os administradores têm que apresentar garantia para pegar o crédito. Na verdade, eles têm que gerar garantia pela informação, pela gestão, senão vão sofrer uma intervenção. Às vezes até com bens imóveis. Isso, principalmente com bens particulares. Isso, aí dá mais segurança para o correntista lá do consórcio. Isso. Professor, então R$500 a partir de setembro, todo mundo pode sacar do fundo de garantia. Você tem faixas aí, né? Você pega a partir de 2020. Isso. A partir do ano que vem, a gente chama de saque anual, eles estão chamando de saque aniversário. A princípio não é para você tirar na data do seu aniversário, por isso que eu não queria deixar essa confusão, a não ser que venha depois decretar ou alguma coisa que é durante da data do seu aniversário. Mas em 2020, a partir de outubro deste ano, você deve comunicar ao Fundo de Garantia, à Caixa Econômica Federal, que você vai fazer o saque anual, né? E eles fizeram 7 faixas, que o Bruno vai pôr aí na tela para a gente. Eles fizeram essas 7 faixas que variam de 50% a 5%. Aí, professor, vamos lá. O senhor é melhor para explicar. Essa primeira faixa aí que vocês estão vendo aí na tela, esse R$500 aí é porque a grande maioria E você vai poder sacar 50%. Né? De R$500 a R$1.000, né, de limite de faixa, você vai ter uma alíquota de 40%. E você tem também um valor adicional. Essa alíquota é de saque, professor? Essa alíquota é de saque, mais R$50 de parcela adicional. De 1.001 a 5.000, você tem uma alíquota de 30%, mais uma parcela adicional de R$150. De 5.000 a 10.000, você tem uma alíquota de 20%, mais uma parcela adicional de R$650. De 10.000 a 15.000, você tem uma alíquota de 15% e uma parcela adicional de R$1.150. De 15.000 a 20.000, você tem uma alíquota de 10% e uma parcela adicional de R$1.900. E acima de 20.000, você pode sacar 5% mais uma parcela adicional de R$2.900. Eu vou pedir para o Bruno deixar a tela aí ainda na imagem para a gente, para dizer o seguinte. E você pode colocar aí, até tem aqui nos dados, uma tabela com um exemplo. Trabalhador 1, 2, 3, e depois eu te passo aqui as informações tranquilamente. Nós estamos indo para o final do programa. Só lembrar o seguinte, olha, consulte primeiro o seu saldo no Fundo de Garantia. Até setembro, a partir de setembro você vai sacar os R$500, todo mundo, independente de faixa. E a partir de outubro você vai avisar que você vai sacar o ano que vem, fazer o saque anual dentro dessas faixas, que você vai ver aonde você se enquadra e o que é que você quer tirar. Você não precisa tirar tudo ou você pode tirar parte disso. Importante, professor, indo para o final do programa. Mas isso aqui, só uma dica, isso aqui também está meio simples. Você tem um aplicativo do Fundo de Garantia e já está pronto para você colocar no seu celular. Então procura aí nas lojas de aplicativos, aí nas apps, vê aí se você acha então o aplicativo Fundo de Garantia. Só para terminar, professor, avisar o pessoal, não é para sacar dinheiro e beber cerveja no bar, né, professor? Por favor, dá um recado para esse meu trabalhador brasileiro aí, por favor. Veja, esse recado, a maioria dos trabalhadores faz uma poupança significativa, né, em relação à sua renda. Mas em alguns casos, quando a pessoa vê um pouquinho de excesso de dinheiro, já sai gastando, e em cima deste valor faz um adicional. Então você vai pegar lá, você vai sacar R$1.000, você vai pegar os R$1.000 e ainda vai fazer uma dívida de 10.000 em cima, em 10 parcelas aí na compra de algum bem. Então, cuidado na administração das suas finanças, tá? Essa é a dica básica aí. E muitas vezes vê se é viável quitar débitos, quitar dívidas, né, que você tenha para trás, sempre negociando com o credor, né? Porque sempre vão estar numa taxa de juros bem mais alta do que essa que você Aliás, estão fazendo ótimos negócios hoje em dia para você pagar a dívida, né? E também aí você pode fazer pela internet as negociações. Já tem plataformas de diversos bancos para fazerem essas negociações. Professor, muito obrigado pela sua gentileza. Semana que vem estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria.
contabilidade, consultoria tributária e financeira.